eu orei pedindo para Deus abençoar a minha live e foi a pior live da minha vida. Se você também já passou por isso, fica aqui para a gente poder conversar e trocar um pouco de ideias, né? Meu nome é Fabiola, se você não me conhece, esse é o meu canal, seja muito bem-vinda. Aqui eu compartilho as minhas ideias, os meus projetos, a minha vida, o meu trajeto no digital. Já fazem 4 anos que eu estou no digital, entre altos e baixos, então eu compartilho aqui a minha trajetória. Se você está começando, se você já faz parte, né, já está aí no digital há um bom tempo, e fizer sentido para você, me segue, já curte. Se quiser comentar alguma coisa, se você quiser dar ideia de vídeo também, é muito bem-vinda, tá? Aqui os vídeos são sem enrolação, sem filtros e direto ao ponto. Aqui você vai escutar barulhos, vai escutar pessoas passando, que é vida acontecendo, tá? Seja muito bem-vinda e fique por aqui se você se sentir à vontade. Eu sempre vi as pessoas, né, orando. Eu oro normalmente, mas eu nunca, na hora que eu inicio uma live ou um vídeo, vou gravar um vídeo, eu fico eufórica e eu nunca lembro de orar naquele momento ali, pedindo para Deus para abençoar aquela situação em si, né? Mas como eu faço parte de algumas mentorias, o pessoal ora bastante, o pessoal fala, ora antes de iniciar a live, ora antes de gravar um vídeo e coisa e tal. Aí onde eu falei, eu vou me propor a fazer isso. Eu faço live no TikTok e na Shopee. Eu vou me propor a orar antes de iniciar a live. E aí eu iniciei uma live no TikTok. Aí eu ajoelhei, fiz a minha oração, tal. E aí fui, firme e forte, pra live. E aí o que aconteceu? Minha live foi horrível, cheio de haters. Consegui ficar 1 hora na live, não vendi absolutamente nada, nem na hora da live, nem depois. Essas pessoas só me xingavam. Se eu tava com pouca autoestima ali, acabou de vez. Eu tava vendendo uma cinta modeladora. Os haters começaram a comentar um monte de besteira, um monte de bobeira. Algumas meninas também comentavam, você tá gorda, você não sei o que, é velha e tal. Gente, sem comentários. E eu no período, durante a live, eu até fiquei tranquila, eu achei tipo, tô blindada, tô forte. Aí só alguns eu bloqueei, outros eu disse, olha, aqui é uma live de vendas e tal, né? Outros vieram engraçadinhos, né? Os tarados da vida que sempre tem. E eu falei, aqui é uma live de vendas, então assim, se você não quer comprar, tá tudo bem. E segui a minha live, fiz por 1 hora de live, mas aquilo mexeu comigo internamente, eu fiquei um tempo sem conseguir fazer live. Porque mexeu bastante. Eu achei que eu tava forte, que eu tava bem. E aí eu fui questionar, até duvidei um pouco de Deus, não vou negar não. Porque eu falei, gente, todo mundo ora pedindo pra Deus, aí depois vem, esse foi a resposta da minha oração, vendi não sei quantos na live, eu fiz não sei o que. E a resposta pra mim foi não. Não entendi. Falei, o que acontece comigo? E nisso, eu comecei a analisar, comecei a pensar nisso tudo, né? Porque, falei, gente, não é possível não. Não é possível um negócio desse. E aí eu comecei a analisar o não de Deus na minha vida. Porque como que eu vou crescer? Como que eu vou, né, estourar, fazer muitas vendas, fazer muita coisa, se eu não dou conta do pouco? Né? E aí eu comecei a voltar, né, e olhar para minha vida. Nesse período de 4 anos, eu fiz sucesso algumas vezes no digital, sucesso financeiro, né? Ganhei um pouco de dinheiro, ganhei, perdi, fiquei nessa oscilação. Por quê? Porque todas as vezes que dava um problema, eu desisto, eu desanimo, eu pulo pra outra coisa, todas as vezes, né? E já aconteceu assim, eu já tive cursos que eu fiz, que eu criei o curso e estava vendendo muito bem o curso, vendeu para várias pessoas, mas teve uma senhora que comprou o meu curso, que eu acredito que ela nem entenda nada de mercado digital, mas ela se deixou levar, né, pela propaganda e tal, e quis comprar o curso. Ela comprou o curso, ela nem abriu, e ela disse assim, que ela não estava entendendo nada e que ela queria o dinheiro de volta. Aí eu falei pra ela, mas o que a senhora não tá entendendo? Não tô entendendo nada. Eu falei, mas o que a senhora não tá entendendo pra eu poder explicar pra senhora te ajudar? Não, não entendo nada, não tô entendendo nada, eu quero meu dinheiro de volta porque seu curso é ruim, não tô entendendo. Desse jeito. E aí tudo bem, eu fui, devolvi o dinheiro e depois disso não quis mais vender o curso. E aí bloqueei ele na plataforma, não vendi mais, era um curso que estava vendendo. E as mentorias também que eu fiz, todas elas que eu fiz e que eu tive resultados bons, eu também comecei a vender as mentorias, né? Eu vendia a mentoria. E aí quando as pessoas não tinham resultado.
E aí eu me culpava com isso, eu me sentia responsável por isso. E aí eu deixava de vender as mentorias também por causa disso. E aí, com essa live, com esse monte de hater falando um monte de coisa, o que aconteceu? Eu meio que desanimei de fazer live. E aí eu deixei um pouco de fazer live, e aí esse não de Deus ficou muito bem claro pra mim. Isso, que eu não tô preparada ainda para receber a bênção, né? Vamos dizer assim, não foi um não, foi um ainda não. Por quê? Porque eu não tenho como dar conta do muito se eu não consigo dar conta do pouco. Porque se você está crescendo, né, no digital, se você está crescendo na vida, em qualquer área da sua vida, se você está crescendo e acontece um empecilho, quanto maior você ficar, maiores vão ser os desafios. E aí, se você não consegue, com um desafio pequeno, lidar com isso, né, emocionalmente, como que você vai lidar com um desafio grande? Né? Eu falo para vocês, nesses 4 anos de mercado digital, eu ganhei dinheiro, mas também ganhei falência, perdi muito, ganhei um burnout, tive crise de ansiedade, tive depressão, tive um monte de sintomas. Então, assim, por quê? Por causa disso, por causa dessa ansiedade de querer fazer, essa ansiedade de me comparar com os outros. E aí, quando vem os desafios, aí eu travo, eu deixo de fazer. Eu paro tudo que eu tô fazendo e aí eu começo com uma outra coisa, fazer uma outra coisa, porque aquilo para mim não faz mais sentido. Mas na verdade eu não quero lidar com os desafios. Não é que todo mundo tem, todo trabalho tem, toda empresa tem. E enquanto eu não fortalecer a minha mente para crescer, não adianta eu querer muito, se eu não consigo lidar nem com pouco, né? Porque todas as vezes que eu ganhei e eu perdi foi porque exatamente foi por isso, porque eu não soube lidar com as situações. Então, essa foi, tipo, para mim, um aprendizado, um presente de Deus, esse não, né? E para eu poder fazer de outras formas, eu poder olhar isso com mais carinho e destravar de vez da minha vida, né? E ver que, assim, os desafios, eles estão aí, eles vão existir sempre. E cada vez que eu crescer um pouco, a proporção do desafio é maior. Isso leva para você, para sua vida, né? Todas as vezes que você tiver um desafio pequeno, é o caminho onde você está. Se o desafio for muito grande, é porque você aguenta esse desafio, você consegue passar por ele. Se você trava, o que acontece? Você trava toda a sua vida, que nem tipo assim, quando eu paro, quando eu travo e recomeço, ou faço outra coisa, ou mudo estratégia, tipo, eu tenho que me reorganizar totalmente, financeiramente, tudo. Isso atrapalha a minha vida toda. E eu vivo disso, eu dependo disso para eu viver, para eu pagar minhas contas. Então eu vivo sempre no loop do cresce um pouquinho e cai, cresce um pouquinho e cai, porque quando chega no desafio eu não consigo superar. Então assim, se você também já passou por isso, gente, live é muito bom, dá um retorno legal, dá um retorno legal. Mas existe os desafios, nem todas as lives vão ser boas, nem todas as lives você vai vender, nem todas as lives, nem, na verdade, tudo que você fizer, né? Não só as lives, mas tudo que você fizer na vida, não vai ser todos os dias iguais. Igual hoje, por exemplo, hoje eu me programei para gravar esse vídeo de manhã, mas aconteceu outras coisas, eu dei prioridade para outras coisas e precisei gravar no período da tarde. Mas mesmo assim, a minha mente falava assim, você não vai conseguir gravar. E aconteceu um monte de coisa quando eu sentei aqui para gravar. Tipo, você não vai fazer isso hoje. Eu falei, eu vou fazer isso hoje. Porque eu tenho que me obrigar a fazer. Independente das circunstâncias, independente da dificuldade, a gente tem que seguir, a gente tem que fazer. Fácil não é para ninguém, mas a gente tem que superar esses desafios. Então assim, já fica isso de alerta para você. Às vezes o não de Deus é um aprendizado que você precisa ainda, que você precisa olhar para sua vida, você precisa olhar lá para trás para ver o que está acontecendo, o que já vem acontecendo que você ainda não superou, por isso que ainda Deus ainda não te deu a bênção, porque a bênção Ele entrega pra gente, mas para Ele entregar a bênção, a gente tem que plantar, a gente tem que fazer a nossa parte, e se a gente não plantar direito, se a gente não fizer da maneira certa, não vai chegar a bênção, a gente não vai colher, não tem como você colher uma coisa que você plantou de qualquer jeito, ela não vai nascer, né? Pelo menos não na proporção que a gente quer. Então, assim, já fica de alerta para você. E aí você comenta aqui se você gostou, se fez sentido para você, se você já passou por isso, por lives de ter haters e ter pessoas xingando, qual foi a sua reação, o que você fez, com o que você trabalha. Já deixa aqui seu comentário, sua curtida e me segue se fizer sentido para você.
e até o próximo vídeo, porque todos os dias eu estou trazendo vídeos para vocês aqui, para nós, tá bom?